Pepperoni, calabresa, caprese, mussarela, não importa o sabor. No Brasil, são consumidas em média 1 milhão de pizzas por dia. Mais da metade em São Paulo, cerca de 572 mil, segundo dados da Associação de Pizzarias Unidas de São Paulo. A pizza teria surgido em Nápoles, na Itália, como um alimento dos pobres, que jogavam por cima da massa de trigo, ervas e qualquer coisa que desse sabor ao disco assado em forno. Existem também relatos de que o Egito foi um dos primeiros a elaborar uma massa parecida com a de pizza que temos hoje. Outros dizem que os primeiros foram os gregos, que faziam uma massa de trigo, arroz ou grão de bico e as assavam em tijolos quentes. De qualquer forma, massa fina, grossa, frita, assada, a pizza é a iguaria mais popular do mundo. Olá, eu sou Leninha Camargo, chefe de cozinha e consultora em negócios da gastronomia. E eu tô aqui hoje para falar para vocês um pouquinho sobre a origem da pizza, um dos pratos mais queridos pelos brasileiros e por todo o mundo. Por volta do século XVIII, a pizza chegou em Nápoles. Mas na realidade, esse disco redondo com cobertura, ele já existia há muitos séculos atrás. Há 6.000 anos atrás, antes do século XVIII, já se preparava uma massa fina pelos hebreus que chamava pão de Abraão ou piceia. E há 3.000 anos antes de Cristo, os fenícios já faziam uma massa que era coberta com carne e cebola. E durante as cruzadas, já no século XI, essa massa fina chegou no porto de Nápoles. E essa mesma ideia foi absorvida pelos turcos e chegou ao porto de Nápoles já em meados do século XI. Os napolitanos, por sua vez, aperfeiçoaram essa massa usando um trigo de melhor qualidade e desenvolveram novas coberturas. Porém, a popularidade da pizza foi crescendo à medida que a realeza foi se apaixonando por esse prato tão especial. Foi quando o rei e a rainha Margherita de Savoia, por volta de 1889, chegaram em Nápoles e quiseram conhecer essa iguaria. E foi então que a Margherita recebeu o nome para homenagear a rainha Margherita de Savoia e faz a representação da bandeira da Itália por sua vez. Mas a popularização da pizza se deu quando os norte-americanos começaram a apresentar esse produto após a Segunda Guerra Mundial. E a primeira pizza a entrar em solo brasileiro foi através dos imigrantes italianos e se instalou no bairro do Brás, em São Paulo. E isso se deu em 1910 por Carmino Corvino. Jet Pizzas existe desde 1992, era uma pizzaria bem pequena no bairro, era uma portinha, literalmente. E em 2007 ou 2008, meu cunhado comprou ela de um amigo nosso que a gente tinha em comum e começou a trabalhar e melhorar, o desempenho que ela tinha, porque meu cunhado começou, o Caio começou a fazer um trabalho e começou a crescer lá dentro desse mesmo espaço, começou a melhorar, começou a pregar um pouquinho do que a gente prega até hoje, que é qualidade na pizza, qualidade na entrega, tá lá todo dia, ver todos os processos, acompanhar tudo. Aí começou as vendas a melhorar. A Jet hoje, com esse plano de expansão, adotamos um cardápio mais enxuto, com apenas 15 sabores, que é o que a gente entende que é o que mais vende
nesses anos todos aí. E nas outras 2 unidades, a gente trabalha com 90 sabores de pizza. E por isso, né, que a gente acabou diminuindo, porque realmente esse é o ponto que deixava a operação complicada e esse é o ponto que era realmente o nosso calcanhar de Aquiles para expandir. Pois é, a pizza ela é querida não só no Brasil, mas em todo o mundo. E eu entendo que pelo fato dela ser extremamente versátil, né? Dela atender a todos os paladares. Ou seja, ela tem essa pegada de sabores diferenciados, texturas diferenciadas e até mesmo os aromas. Isso faz com que ela se popularize cada vez mais e crie e traga essa multidão de fãs para um alimento tão versátil. Os sabores mais procurados é aqueles sabores tradicionais, mesmo que toda pizzaria tem, mussarela, calabresa, portuguesa, frango, marguerita. Mas, igual eu falei, né, já a gente tem como diferencial as nossas pizzas doces e né, o nosso cartão postal, a gente sempre fala que é a inovação dos sabores nas pizzas doces. Então, os clientes procuram bastante a gente pela pizza de uva, né, a jet uva, pela merengue, pela jet ninho. Pois é, gente, o brasileiro exagera na hora de criar os recheios, né? De fazer essas coberturas dessa massa. Eu entendo que a pizza é para ser uma coisa muito delicada. Então, esse exagero que colocam nos recheios, por exemplo, uma pizza de estrogonofe, me desculpa, mas não rola não. Eu acho extremamente exagerado. Então, as pizzas podem e devem ter recheios mais gourmetizados, mas tudo com muita leveza, com muita delicadeza e procurando achar um contexto como um todo, uma combinação de cores, texturas, aromas e sabores. Essa história de inventar sabores, seja para que tipo de prato for, é bastante complicado, porque a gente tem que pensar em todo um contexto, na técnica, na forma de servir, em como esse ingrediente que a gente vai inserir, principalmente sobre a massa, como que vai reagir isso, né? E já inventei sim, mas assim, eu sou muito daquela leva do tradicional, tá? Então, por exemplo, eu fiz uma pizza uma vez que foi o maior sucesso, mas que, ao meu ver, eu achei que depois a massa ficou molhada. Então isso molhou muito a massa, isso trouxe uma textura que eu, pessoalmente, não gostei. Então, por isso eu volto a dizer, os ingredientes têm que ser muito bem pensados tecnicamente. A pizza que eu fiz foi de carpaccio com rúcula. Ficou maravilhosa. Então era o carpaccio com rúcula, um pesto de alcaparras e bastante rúcula e parmesão. Ficou uma delícia, mas à medida que o carpaccio foi amolecendo, ele encharcou essa massa, então eu acho que não ficou tão interessante não. Mas dá sim para criar sabores super inusitados, sabores maravilhosos, eu acho que ela tem que ter leveza. E trazendo para essa questão da leveza, aqui, por exemplo, tem 2 pizzas que eu sou apaixonada, que é a marguerita, que é fantástica realmente, eu acho que é a pizza que eu mais gosto, e uma segunda opção que é a de pera com gorgonzola, que aí foge um pouco dessa coisa da tradicional e volta para uma coisa mais gourmetizada, vamos dizer assim. Uma pizza de qualidade, ela tem que ter uma farinha de qualidade. Acho que esse é o ponto principal e é isso que diferencia uma pizza verdadeira napolitana, por exemplo, das demais pizzas que são oferecidas em vários outros estabelecimentos por aí. O que diferencia uma pizza da verdadeira pizza napolitana ou a pizza de qualidade é, primeiro, a farinha. Tem que ter uma farinha de qualidade. Segundo, a técnica de preparação dessa massa. Perceba que para você conseguir oxigenar essa massa,
Existem várias técnicas, mas uma delas o Ricardo vai fazer para a gente ver agora, que é a técnica do voo da massa. Mas hoje nós temos ainda, o que mais é aplicado é a técnica de abrir a massa, né, fazer com que o oxigênio vai sendo expandido para a borda da massa. Então essa pizza verdadeiramente napolitana, ela existe regras a serem cumpridas. Então esse é um exemplo de você estar puxando a massa para as laterais, essa borda vai ficar mais alta e o centro da pizza bem fininho. Há 6.000 anos, né, atrás, antes de Cristo, antes disso chegar em Nápoles, a pizza era feita com cobertura de carne e de cebola. O tomate só entrou na história, trazido da América, né, por volta do século XVIII ali, que foi inserido o tomate na pizza. Então hoje existem as preparações, que aí eu vou dizer que são criações de cada um dos chefes, né? Releituras para essas pizzas que ficam bastante interessantes, que são realmente experiências. Aqui na Bacco, por exemplo, tem uma que eu adoro, que a base dela é com azeite, alguns tipos de queijo, tipo a mussarela de búfala, a ricota, e que vai ainda com cogumelos salteados. Então isso criou um recheio muito interessante, é uma surpresa em cima dessa massa da pizza. Só não sei dizer se eu chamaria de uma pizza, porque é uma preparação bem diferente e que para o gosto do brasileiro, o brasileiro entende que a pizza tem que ter o molho de tomate e o queijo, mas é fantástico. A base da massa da pizza é sempre a mesma, que é a farinha, a água, o fermento e sal. Agora, a forma como vai se trabalhar essa massa, ela pode ser ao gosto de cada cliente ou da própria pizzaria que vai oferecer essa espessura. Eu, pessoalmente, só trabalho com massa fina, bem fina mesmo, naquele esquema que eu já falei, que é de abrir a massa, jogando o oxigênio para as laterais, então ela vai ficar com a borda bem alta e o centro bem fininho. Mas isso é critério das pizzarias e eu acho que do gosto, principalmente do gosto de cada cliente. Pois é, e segundo a Associação de Pizzarias Unidas, hoje são consumidas no Brasil 1,7 milhões de pizzas diariamente. E quer saber mais? Os Estados Unidos é o maior consumidor de pizza no mundo e São Paulo é a segunda cidade no mundo a consumir mais pizza, ficando atrás somente de Nova York. Tem duas produções, né, duas montagens, e nessas lojas, né, que a gente tem, que a gente fala que são fábricas de pizza, a gente tem 10 pizzaiolos montando simultaneamente. Então, essa estrutura que a gente tem de montagem, fora centenas de motoboys, né, juntando as duas unidades, pessoas para dar saída nas comandas dos motoboys, pessoas que ficam depois no recebimento da comanda, pessoas que ficam na cozinha fazendo preparo e também fazendo reposição daquilo que está faltando nas praças de montagem. Então a JET hoje ela tem uma produção muito complexa para as nossas próximas unidades que vão abrir agora, uma na Faria Lima, outra em Moema, e temos, né, uma listinha grande aí de locais que a gente pretende abrir em breve. A gente vai fazer já fez na realidade, a gente tem uma distribuidora que fica em cima da unidade do Campo Limpo e todo o insumo vai sair de lá porcionado já. Porcionado já. Então hoje as unidades têm mais ou menos, contando com motoboy, no geral, uns 150 funcionários. Em média, as duas unidades atendem uns 6.000 clientes por semana.
hoje no Brasil alguns locais que servem pizzas maravilhosas, como esse que eu estou aqui. Mas falar que as pizzas brasileiras superam as pizzas napolitanas, isso é um pouco complicado. Mas não deixam em nada a desejar alguns locais, conforme eu citei, como é o caso da Baco. A pizza é gosto pessoal de cada pessoa, sim. É óbvio que as pizzarias que se prezam, as pizzarias que realmente seguem as regras determinadas pela verdadeira pizza napolitana, ela precisa ter as bases, que no caso a gente está falando das massas principalmente. Então essa massa, ela não é exatamente o gosto do cliente, ela é o que a casa está oferecendo. Agora, o recheio, eu acho que é questão realmente de gosto, de agradar o seu cliente. Então o chefe, por sua vez, ele acaba fazendo releituras de recheios, né, de coberturas para essa massa, que ele sabe que vai agradar o cliente final. Então, é questão de gosto, sim. Eu, por exemplo, vou chegar e vou pedir uma marguerita, enquanto o outro vai pedir uma de calabresa, que é uma pizza que eu não gosto. Então, é questão de gosto. Comecei muito cedo, né, a trabalhar com vendas e eu sempre almejei fazer algo que fosse ligado, hoje a palavra é empreendedorismo, mas na minha época a gente ainda usava muito comerciante, né? Então eu sempre tinha o sonho de ter o meu próprio negócio, de ter algo relacionado ao comércio, né? Eu sempre fui muito de vendas, muito de comércio, então eu sempre sonhei em ter algo. Nunca imaginei que fosse pizzaria, né? Porque eu comecei a trabalhar com 17 anos e trabalhava vendendo coisas para mercados. Trabalhava num atacadista que distribuía diversos produtos para mercado e eu achava que eu iria um dia ter um mercado, né? Não imaginava que eu um dia teria uma pizzaria. Mas em 2011, se não me engano, esse atacadista que eu trabalhava, ele acidentalmente ou propositalmente pegou fogo e foi aí que eu peguei, né, e fiquei numa enrascada sem saber o que fazer. Foi aí que eu tive, né, na minha convivência já o meu cunhado, que trabalhava já com pizza, né, o irmão da minha esposa hoje. Na época a gente era namorado só. E ele já trabalhava com pizza. E a empresa essa que eu trabalhava ficou muito ruim, né? O depósito inteiro pegou fogo. Em paralelo a isso, eu precisava fazer alguma coisa, porque eu já tinha meus ganhos mensais, já estava acostumado com um valor mensal por mês e precisava continuar com esse ganho. Foi aí que eu vendi um carro que eu tinha e comprei outra pizzaria. Meu cunhado já tinha uma pizzaria, comprei uma pizzaria junto com ele e foi aí que eu me deparei, primeira vez, ficando atrás de um balcão de um comércio. Não foi o que eu sonhava, né? Eu sonhava em ter um mercado na época, mas foi com uma pizzaria de mais ou menos uns 10 metros quadrados na época, 15 metros, que eu comecei a empreender, né? Realmente com as portas abertas, né? Em 2013, eu já tinha a outra pizzaria, já tinha a pizzaria, né? Só que como eu trabalhava durante o dia no atacadista, como eu estava na ponta todo dia, visitando vários comércios, eu via que o comércio, ele estava mudando, né? E o Brasil, ele estava se profissionalizando mais. Ele estava deixando de ter aquela vendinha do bairro, deixando de ter aquela padaria do bairro. Os grandes estavam realmente indo para a periferia e para os bairros, né? Não estavam mais só nas avenidas, nas cidades principais, etc. Foi aí que eu falei para o Caio, meu sócio hoje, né? Falei, Caio, eu acho que a gente precisa dar um passo aí para frente aí, que senão alguém vai dar na nossa frente aí. Eu tô vendo os mercados
pequenos sendo engolidos pelos grandes. Eu atendendo eles durante o dia, eu enxergava isso, que os grandes estavam vindo, incomodando os pequenos. Nossa primeira loja hoje, né, nossa primeira loja que eu falo, a nossa primeira loja grande, né, com esse conceito novo, tinha esse ponto que era de um cliente meu. Eu vendia para ele durante o dia no mercado e ele tinha esse mercado onde é a Jet hoje, só que tinha fechado esse mercado. Aí conversei com ele, ele não quis alocar para mim, porque achou que eu faria besteira, que era muito grande para ser uma pizzaria, que jamais ele ia querer me prejudicar, que eu iria fazer loucura, que era uma pizzaria, se eu fosse montar uma pizzaria teria que ser salão e eu estava falando para ele que eu queria montar delivery. Então ele, resumindo, ele não alugou para mim em 2013. Ele acabou alugando para um material de construção e o prédio, na época, ele precisava de uma boa reforma. E o material de construção simplesmente entrou para dentro do jeito que estava o prédio, colocou uma meia dúzia de material para dentro e não fez essa reformulação que eu enxergava que o comércio precisava fazer. E chegou no final de 2013, ele me ligou no dia 28 de dezembro de 2013, ele me ligou falando que esse material de construção não iria mais ficar ali naquele ponto que ele tinha acabado de locar, tinha que fazer 6 meses, o cara estava entregando o ponto e que se realmente eu quisesse, mesmo sendo contra o que ele achava que ia ser certo, ele alugava para mim, mas deixando bem claro que achava que eu estava fazendo uma coisa que não iria dar certo. E prontamente eu peguei e falei para ele que eu queria, porque eu tinha certeza que iria dar certo, porque eu estava vendo o que estava acontecendo no mercado geral, não só dentro dos supermercados. Eu estava vendo que as padarias estavam deixando de existir nos bairros porque estavam vindo padarias boas nas regiões, né, de bairro e nas regiões próximas. E isso eu falo no comércio no modo geral, né? Aí aceitei, né? Eu peguei o ponto lá, chamei o Caio, a gente uniu as duas pizzarias. Eu tinha uma pizzaria que chamava Rosati e ele a Jet. Só que as duas eram bem próximas, né? Então a gente uniu as duas pizzarias. Rosati era o nome do primeiro proprietário da pizzaria, ele já tinha outras coisas, tinha clínica de prótese, tinha algumas coisas que ele já usava o nome. E a gente optou por deixar o nome da Jet, e a gente achava que era um nome mais adequado, né? Para o que a gente estava querendo, a gente queria, né, realmente fazer algo diferente. E encaramos essa daí de transformar, de revolucionar o mercado de delivery naquele momento que a gente fez uma loja com 400 metros quadrados, uma loja de esquina, e uma loja 100% voltada para o delivery. As pessoas passavam lá em frente e falavam, pô, quantas mesas vão ter aí? Vão ser para quantas pessoas sentadas? Vai ser rodízio? Como que vai funcionar? Ninguém acreditava que a gente iria fazer, né, iria inaugurar, isso eu falo no período de obras, né, iria inaugurar uma pizzaria só para delivery. E a gente realmente foi firme e não quisemos mudar o foco do nosso negócio, né, porque o foco sempre foi delivery. A gente fez um balcão grande para as pessoas passarem lá e retirar, né, um balcão espaçoso, mas o foco era delivery. Então sempre 90% da nossa venda foi delivery. No final de 2014, a gente já estávamos vendendo muito já no delivery. Foi aí que eu fui bem pioneiro na questão do aplicativo. Fiz o aplicativo naquela época. A gente nunca trabalhou com iFood. Então naquela época eu já trabalhava com aplicativo próprio. Coloquei o aplicativo próprio e hoje o aplicativo representa mais de 70% da nossa venda. Eu sempre acreditei que quando você vai abrir qualquer negócio, você tem que ter um propósito e não ficar se desviando no meio do caminho quando algo começar a ir do jeito que você planejou. Eu acho que se você acredita numa coisa, você tem que seguir naquilo. Eu quero deixar de mensagem é que nada é de imediato. Não adianta você achar que hoje você vai plantar uma semente e amanhã ela vai virar uma árvore. Acho que a gente tem que saber dar tempo para as coisas acontecerem, né?
O imediatismo, principalmente no empreendedorismo, não funciona.